Oi pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo, ou melhor, um vídeo que vai ser rápido e o primeiro vídeo de 2021. E nesse vídeo eu vim falar para vocês os melhores livros que eu li durante o ano de 2021, que foram livros assim, maravilhosos. Eu li em torno de 35 livros, mas só que desses 35 eu coloquei apenas 8 livros favoritados. E assim, eu li livros maravilhosos que foram 5 estrelas, porém não entrou para essa lista. Mas, né, eu não vou falar quais foram esses livros porque eu não estou em casa, como vocês podem perceber, né? Eu não estou em outro local diferente que né, meu trabalho. Tem até um pedaço de uma pia aqui. E, né, eu tô com um post-itzinho aqui com os livros preferidos e à medida que o vídeo fosse passando, eu vou falar para vocês quais livros foram esses. E antes de começar, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu curtida e já comenta aqui quantos livros você leu durante o ano de 2021 e quais foram os seus favoritos, que eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Então, depois da vinheta, eu vou falar para vocês todos os livros que eu favoritei durante o ano de 2021. Bom, o primeiro livro é Um Milhão de Final Feliz, do Victor Martins. Tem capa aqui do lado para vocês. Foi um livro assim que eu não esperava gostar tanto, mas já esperava gostar. Foi uma história que me motivou, me cativou, me emocionou. A gente vai ter uma história voltada para amizade, esperança, dor, sentimentos. A gente vai ter um misto de sentimentos nessa história, porque a gente vai ser apresentado ao Jonas. O Jonas, ele trabalha em um café que é até famoso, então ele serve o café, atende clientes e em um desses trabalhos corriqueiros ele acaba atendendo uma pessoa que é muito bonita. Então ele fica, digamos que, apaixonado por esse cliente. Então, de certa forma, a gente vai ser apresentados ao Jonas à procura desse garoto, mas só que não vai ser esse enredo, né, dele procurando esse garoto o livro todo. Vai ter outras coisas que só lendo vocês vão entender. A gente vai ter uma saída de armário inesperada por parte do personagem. A gente já percebe que o relacionamento dele com o pai não é um relacionamento muito legal, muito positivo. Então, a gente já, desde o início do livro, a gente já acaba percebendo que quando o pai do Jonas descobrir a sua sexualidade, não vai ser uma forma positiva, vai ser negativa, vai ser uma forma explosiva. Então, quando a gente chega nessa parte, nesse estopim, né, do pai dele descobrindo a sua sexualidade, é realmente o que a gente pensa que vai acontecer, é uma coisa assim totalmente desagradável. A sua mãe, ela é uma pessoa muito religiosa e por ser religiosa, ela meio que segue os costumes da Bíblia. E na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, embora eu não concorde com isso. Então ela acaba não tendo uma reação acerca da reação do pai, né? Aquela reação explosiva, aquela agressão, tanto verbal quanto física. Então ela não fala, ela não intervém, ela não faz nada e foi uma parte da história que me deixou triste. Mas não fez com que eu não favoritasse o livro, que inclusive a minha edição ela veio com a falha na impressão. Só para atualizar, no momento que eu gravei esse vídeo, que eu falei essa parte que a minha edição ela veio com falha, quando eu cheguei em casa do trabalho, a edição que eu solicitei, uma nova, né, pra editora, tinha acabado de chegar. Não fiz unboxing, mas abri, achei que ia ganhar brinde, não ganhei, então só para atualizar mesmo. Eu entrei em contato com a editora, eles falaram por e-mail que iriam me enviar uma edição nova, mas não foi o que acabou acontecendo até então, né? Estou esperando, se caso chegar eu posso fazer um unboxing para vocês aqui no canal, mostrando a edição antiga que eu li, que estava com essas, fazendo a impressão, mas só que a sorte é que eu estava intercalando com o Kindle, né? Lendo o e-book para poder essas partes falhadas eu ter um entendimento, né? Porque não foram uma, duas, três folhas que vieram falhando, vieram com falta de impressão. Foram várias, então acabou que eu tive que intercalar com o Kindle. E assim, tá super favoritado, não é à toa que ele está aqui. E assim, eu super recomendo a leitura para vocês. Para quem quer iniciar no mundo da leitura, é um livro bom, então, né? Já enrolei demais, já vão quase 5 minutos de vídeo eu falando de um livro só, mas não se preocupe que vai ter minutagem, então é só vocês pularem as partes que vocês quiserem, só assistir somente os livros que vocês quiserem assistir. Então, vamos para o meu segundo favorito. Meu segundo favorito também é do mesmo autor e é 15 Dias.
Foi um livro que eu li, foi o primeiro que eu li na verdade, né? Esse último que eu falei, eu li por volta de dezembro, foi o primeiro livro de dezembro. E esse 15 dias eu li por volta de março, abril de 2021. E foi uma história que me cativou também, foi uma história que me emocionou, foi uma história que, gente, é uma história incrível. Esse livro ele vai primeiro falar sobre, vai apresentar primeiro o Felipe. Ele é gordo, né? É um detalhe que vocês têm que saber, um detalhe que vai ser importante para a história. E ele não vê a hora de ficar de férias, porque ele sofre muito bullying por ter essa aparência, né? Por ter esse peso. Então ele não vê a hora de ficar de férias e quando chega finalmente o último dia de aula, ele acaba descobrindo ali, faltando 15 minutos pro seu vizinho chegar, que o seu vizinho, que se chama Caio, é, do apartamento 57, se não me engano, vai passar uma temporada de 15 dias que dá título ao livro na casa deles, porque os pais vão viajar para comemorar o casamento, comemorar a data de casamento, um ano de casamento, enfim. E ele vai ficar essa temporada lá. Então a gente vai ser apresentados ao Felipe reagindo, o Caio passando essa estadia na casa dele. E consequentemente vai rolar provavelmente algumas coisas que vai deixar a gente com o coração quentinho, vai fazer com que a gente, digamos que se emocione. Então as partes que acontecem no bullying não, são partes pesadas, mas só que não são partes eventuais. Não acontece corriqueiramente na história, então a gente vai ser mais focado entre o Felipe e o Caio, mas só que não fica uma coisa tão maçante assim. E assim, né? Não é à toa que ele está aqui nesse Favoritos do ano de 2021, que está saindo em 2022, que inclusive é o primeiro vídeo. Enfim, então vamos para o meu terceiro favoritado de 2020. O terceiro favorito de 2021 é Não Conte para a Mamãe. Gente, esse livro é uma releitura que eu li em 2018, que inclusive é a minha primeira resenha aqui do canal, vai ter link aqui embaixo. E também, quando eu li ele essa segunda vez, tem um vlog, vai ter link também. E foi uma história que me emocionou, me desgraçou, me dilacerou, porque ela é uma história muito pesada. Então, quando vocês forem fazer a leitura, vocês já vão ciente de que essa história é sobre um pai que abusa sexualmente da sua própria filha. Então, a gente vai ter a Toni como personagem ali, relatando pra gente de uma forma que vai deixar o leitor enojado, emocionado, com raiva de ver aquela situação ali acontecendo e não poder fazer nada para poder intervir. A gente vai ter uma mãe negligente também, que não acredita quando a filha relata. Então a mãe, de uma certa forma, ela sabe que aquilo está acontecendo, mas prefere ficar do lado do seu pai, do lado do marido, quer dizer, e prefere deixar que aquilo aconteça para que ele esteja meio que um casamento feliz, porque se de uma certa forma ela acatasse o que a filha falasse, ela ia ser uma mulher desprovida de marido. Porque na época em que o livro se passa, uma mulher que não é casada é feia para a sociedade, e o povo comenta. É uma coisa que não é bem vista pelas pessoas se a mulher é solteira e não tem um marido. Então ela prefere que essas coisas aconteçam, essas coisas assim, abomináveis com a filha dela, para que ela não seja mais uma mulher qualquer que não tem marido. Então a gente também fica com raiva da mãe por ter essa negligência. Só que assim, né, vocês vão ter que ler a história para poder ter um embasamento maior. E assim, gente, pelo amor de Deus, leiam esse livro e depois comenta aqui que, assim, é uma história muito pesada que eu só recomendo a leitura para mais de 18. A quarta leitura favoritada foi A Menina Filha de Espinhos, da autora Fabiana Ribeiro. Ela é uma autora nacional e que, assim, essa história ela me emocionou também, porque ela vai ter um enredo emocionante, obviamente. Porque a gente vamos ser apresentados a Cat. A Cat, ela nasce com anomalia rara, uma doença que nenhum médico consegue decifrar, nenhum médico consegue explicar que doença é essa que fez com que a Cat nascesse com essa anomalia. Então a gente vai ser apresentado a sua infância, adolescência, fase adulta. E a fase da adolescência, a fase de criança, a fase infantil é uma fase que vai nos emocionar, porque tem partes aqui na história que a Cat ela quer brincar com outras crianças que são normais, entre aspas, e que as crianças correm da Cat chorando, com medo, mas só que na cabeça da Cat ela acreditava que as crianças estavam correndo porque elas estavam brincando, não correndo porque estavam com medo. Então, não só isso, né? Eventualmente, quando ela chega na idade de frequentar a escola, nenhuma escola não a aceita por conta disso, né? Por conta dessa sua anomalia. Que acaba que
vai também emocionar e ela vai ter que estudar em casa. Então, na sua fase de adolescente, ela tem uma casa na colina que acaba sendo seu refúgio todos os finais de semana, porque ela fica longe da civilização, ela não sente aqueles olhares preconceituosos, aqueles olhares que é de julgamento por conta da sua anomalia. Então, o final, ele é um final assim surpreendente, é um final que o leitor fica assim, como assim? E assim, gente, vocês têm que ler essa história, têm que tirar a própria conclusão, porque é um livro que vai emocionar todo mundo. E pra mim, a classificação fica para todas as idades. Quem sabe, no caso, para quem sabe ler, né? Para quem tem o entendimento, né? E tipo assim, só leiam e depois comenta o que é que vocês acharam desse livro. Minha quinta leitura favoritada é Amigo Imaginário. Calma, gente, tá acabando. Falta mais três. Foi um livro que eu li por volta de abril, mais ou menos, e foi uma história que eu li em uma semana. Mas por que eu tô falando uma semana? Porque ele é um calhamaço. Gente, esse livro tem quase 800 páginas. Faltam mais ou menos umas 40 páginas para, né, fechar as 800. Ele é um mega calhamaço. O autor é o Steven Chbosky. Ele é o autor de As Vantagens de Ser Invisível, que eu não li ainda. Pretendo ler ainda esse mês de janeiro. E o que é que acontece? A gente vão ser apresentados ao Christopher e a sua mãe. Eles estão fugindo do pai, do Christopher, porque ele era uma pessoa muito agressiva. Ele vivia agredindo a sua mãe, então a sua mãe, cansada de sofrer essas agressões, acaba fugindo. Então ela vai para uma cidadezinha na Transilvânia, que eu não lembro muito bem ao certo qual é o nome da cidade. E quando eles chegam lá, o Christopher vai desaparecer num bosque. E quando ele voltar, ele vai voltar diferente. Porque ele não tinha bom entendimento sobre algumas matérias, né? Praticamente, algumas não, todas as matérias ele tinha dificuldades, português, matemática, história, assim, enfim. E quando ele desaparece nesse bosque por 7 dias, e quando ele volta totalmente diferente. Ele volta com a voz na cabeça que só ele ouve e ele volta praticamente sabendo de tudo acerca da escola, né? Tipo, ele fica esperto, né? Por assim dizer. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrir o que foi que aconteceu para deixar ele com essa voz e com essa esperteza toda. Então, quando a gente descobre o que é que está acontecendo, gente, vocês vão cair para trás. Assim, tem algumas partes que foram chatas que eu não vi necessidade e que eu não vi, né, acréscimo na história por conta disso. Se tivesse retirado, ficaria ótimo. Tem uma resenha que eu fiz na época, vai ter link aqui embaixo. Todos os livros que eu estiver falando aqui que tiver resenha, vai ter link aqui embaixo. E assim, ele é um livro incrível. E assim, não vá ler esse livro pensando na quantidade de páginas, porque eu recebi inúmeras questões, inúmeras questions sobre como eu consegui ler esse livro tão rápido. Mas o que é que acontece? Quando a gente consegue se conectar com o personagem, que a gente se conecta com a história, com o enredo em si, a gente não liga pro tamanho, a gente só quer saber o que é que vai acontecer na história e acabou. E quando você lê, você fica até impressionado com a rapidez que você termina de ler esse livro. Então, quando vocês forem ler um calhamaço, vocês primeiro se conectem com a história, se conectem com os personagens, se conectem com tudo da história, para depois você pensar em quantidade de páginas, entendeu? Então, assim, vamos para a minha sexta livro favoritado de 2021. O sexto livro, né, que eu li, que foi favoritado, foi A Dança da Morte, de Stephen King. Ele é um super mega calhamaço, maior do que o livro Amigo Imaginário. Ele tem cerca de 1246, 50 páginas por aí. E é uma história que ela vai retratar basicamente o que a gente está sofrendo atualmente no mundo. A gente vai ter um vírus que vai se assolar no mundo, que ele tem 99% de eficácia não, né? Quem se infecta tem 99% de chance de falecer sem cura. Então a gente vai perder, assim, boa parte da população. E aquele 1% que sobra são pessoas imunes, ou seja, elas não se infectaram, não morreram por conta dessa doença. E a gente vamos ver meio que grupos se formando, civilizações se formando. Então, né, a gente vai ter isso na história, mas só que, né, King é King, né? A gente vai ter meio que uma ficção, uma fantasinha em volta disso, porque a gente vai ter uma personificação do bem e uma personificação do mal, que a personificação do mal é o Randall Flagg, que é um vilão famoso do autor, e vamos ter a mãe Abigail como a personificação do bem. Então, a gente vai ter meio que esse embate, né? A gente vai ver pessoas que ficaram imunes a esse vírus, escolhem no seu lado.
Então, elas vão escolher esses lados através de sonhos. Então, essas pessoas vão sonhar tanto com o Rainbow Flag, tanto com a mãe Abigail. E a partir daí eles vão escolher qual lado eles vão ficar. E no final da história a gente vamos ter o embate final. Mas o que é que acontece? O King, ele é um escritor muito famoso, todo mundo gosta dos seus livros. Porém, ele é famoso em cagar todos os finais dos seus livros. Porque assim, a gente tem 1.200 e quase 1.300 páginas e no final a gente tem uma coisa totalmente, né? Dando um final na história, porque a gente pensa que vai ter uma luta, vai ter uma terceira guerra mundial, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente é apresentado a cada coisa nesse livro, a cada história, a cada acontecimento que a gente pensa que o final vai ser um final assim, de explodir a cabeça, e não é muito bem o que acontece. Eu não gosto tanto assim no final, só que, né, vocês vão ter que ler para poder ter entendimento. Então, ele foi favoritado, porém com o final não aprovado. Tá quase acabando. O meu sétimo livro é Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada sobre a Boate Kiss. Foi o segundo livro que eu li em dezembro e foi uma leitura que me chocou e me deixou desgraçado da mente por dias, porque esse livro ele vai contar sobre a história da Boate Kiss. A gente sabe basicamente por cima do que aconteceu ali naquele incêndio, porque a autora aqui, a Daniela Arbex, que eu tenho até outro livro dela para ler, que é Cova 312, que eu não li ainda, mas acho que eu vou ler esse ano ainda. Ela vai entrevistar as vítimas que sobreviveram a esse incêndio, ela vai entrevistar médicos que foram responsáveis por fazer o tratamento dessas vítimas, familiares. Enfim, a gente vai ser apresentados a coisas que não foram noticiadas, que não foram publicadas e são assim, coisas pesadas, desde mães relatando como foi perder o seu filho. Gente, eu não consigo nem falar, né, acerca do que foi essa história pra mim. E eu até falaria, mas só que como o vídeo já tá muito grande, eu prefiro não adentrar na história, vocês vão ter que ler pra saber basicamente o que é que acontece. Eu li em e-book e assim, gente, eu recomendo demais essa leitura. Essa autora, ela fez um ótimo trabalho nessa história e assim, né, vocês vão ter que ler pra ter um entendimento. Então assim, né, ufa, vamos pro último livro. Bom, e o último livro é Conectadas, da autora Clara Alves. Eu acho que é assim, vai ter capa. Todos os livros que eu falei tem capa aqui do lado. Esse livro foi o último livro que eu li em dezembro de 2021 e foi um livro incrível, incrível. Eu terminei ele no ano novo, praticamente, no dia 31. E assim, é uma história que eu não tava dando nada, eu não ia gostar. E o que é que acontece? A gente vamos ser apresentados primeiramente a Raíssa. A Raíssa, ela gosta de jogar um jogo chamado Féricos. E esse jogo é como se fosse um Free Fire. Você consegue conversar com outros jogadores. Só que nesse jogo, os meninos que, né, participam, que jogam, não respeitam as meninas. São totalmente uns escrosos, uns babacas, uns inúteis. E o que é que acontece? A Raíssa, ela acaba passando por um avatar que não era. Ou seja, ela acaba se passando por um menino. Então, nesse meio tempo, ela se passando por essa outra personalidade, ela acaba conhecendo a Ayla. Então as duas começam a conversar, sendo que ela não sabe que o Léo, que é o nome do personagem em que a Raíssa se inspira, que também é o seu amigo, a Ayla não sabe que o Léo na verdade é a Raíssa. Então a gente vamos ter essa história das duas conversando e a gente vai ver essa bola de neve se formando, porque numa certa parte da história as duas vão acabar se encontrando e ela vai pedir para que o seu amigo Léo se passe por ela e vai ser uma bola de neve enorme. Então a gente acaba ficando curiosos para saber como é que vai ser o final dessa história, como é que vai ser a Ayla descobrindo. E assim, quando ela descobre é uma coisa que vai chocar a gente. Eu sinceramente fiquei chocado e emocionado ao mesmo tempo. Então a gente vai ter coisas a mais. Eu vou fazer uma resenha mais detalhada acerca dessa história, que inclusive acho que vai ser o próximo vídeo após esse que vai sair ainda. E assim, gente, vocês não sabem que estão perdendo não lendo esse livro. Os capítulos 30 e 31 foram capítulos que me emocionaram, porque a gente vamos ter uma certa determinação de ambas as personagens que a gente achou que não teria. Então a gente vai acabar se emocionando e vai acabar torcendo pelas personagens.
Então, assim, é uma história que eu super recomendo. É uma história super gostosinha, tem uma diagramação muito boa. Então, né? É isso. Não tenho nem mais o que falar da história porque eu já, né, disse o que tinha que dizer. Então, gente, esse foi o vídeo improvisado, falando pra vocês todos os livros que eu favoritei, e inclusive, né, fazendo esse vídeo no trabalho, onde eu não poderia estar fazendo isso. E, tipo assim, né, foram livros incríveis, eu li outros livros que foram 5 estrelas, mas eu não acabei colocando na lista. Mas, né, vai estar aqui no coraçãozinho. Então, depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês todos os 35 livros que eu li durante o ano de 2021. E no mais, é isso. Até o próximo vídeo.